Bom dia, turminha. Vai começar a nossa videoaula de português. Turma, 7º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida, vídeos. Alguém já disse o quanto você é especial? Coisas para valorizar na vida. Explicação do slide, atividade do livro, atividade estudo em casa, explicação da atividade. Alguém já lhe disse o quanto é especial? Passei para lembrar que sua presença é de grande importância. Para várias pessoas é especialmente para mim. Só em saber que você existe já me sinto alegre. Há pessoas que são especiais para a nossa vida. Outras importantes, raríssimas, indispensáveis. Algumas nos fazem felizes. Muitas nos fazem rir. Outras nos marcam por toda uma vida. Mas só você consegue ser tudo isso em uma só. Você está aqui, no meu coração. Um beijo com carinho. Só para mostrar o quanto vocês são especiais para mim. Agora é a hora da atividade de língua portuguesa. É a atividade, né, referente aos dias 24, 26 e 27/8, né, disciplina língua portuguesa, tema da atividade texto em conversa, objetivo conhecer o contexto de circulação ou situação comunicativa dos diferentes textos, responderam as questões 1 e 2 das páginas 164 e 165. Tema da atividade, mais da língua, advérbio. Objetivo, entender a função do advérbio de locução adverbial como modificador de termos e enunciados. Responderão pelo texto as questões 1, 2, 3 da página 166. Tema da atividade, os adjetivos na prática. O objetivo, conhecer a classificação dos advérbios e das locuções adverbiais com base na semântica. Vocês irão responder as questões 1, 3, 4 e 5
da página 169 e 171. O Estudo em Casa, atividade 19. Vocês irão ler os textos e irão responder as questões 2 e 3, porque a 1 já vai com o gabarito, né? Agora, nosso estudo em casa. Atividade 19, o objetivo dessa atividade é identificar o tema de um texto, né? Compreender um texto que precisamos ir além da tradução das palavras que o compõem, pois a interpretação correta depende também de informações que não são explícitas no texto. Um dos fatores mais importantes que contribui para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. Identificar o tema e dar primeiro passo para interpretarmos o texto de maneira satisfatória. A leitura do texto Quarentena Criativa. Durante o isolamento, um homem de 34 anos de Puertolano, na Espanha, decidiu descer fantasiado de Olaf, o boneco de neve de Frozen, para levar o lixo para a casa onde mora com a mulher e 2 filhos. Ele fez isso por volta das 20 horas, quando os vizinhos iam para as janelas aplaudir os profissionais de saúde do país, um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19 na Europa. Foi um sucesso. A partir daí, James Coronel começou a usar cada dia uma fantasia diferente. Enfermeira, múmia, coringa, um ladrão da série A Casa de Papel, Piratas do Caribe, Homem Invisível, bailarina, policial. Em princípio, ia sozinho porque as regras de confinamento na Espanha foram uma das mais restritas da Europa. Porém, quando o governo permitiu que as crianças enfim saíssem de casa, ele passou a levar a filha, Mara, de 3 anos, que até então acompanhava o pai da janela. Em várias das gravações é possível ver a voz da menina chamando pelo pai. Então, os vizinhos puderam ver Olaf acompanhado da Elsa, Ladybug e o Cat no Rapunzel e Pascal. O Homem-Aranha e a Mulher-Aranha, a Bela e a Fera, Goku e Gohan do Dragon Ball. A primeira questão, o assunto principal desse texto é: letra A, a Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa. B, as regras de confinamento na Espanha foi uma das mais restritas da Europa. C, o pai e a filha que usaram as fantasias para levar lixo durante o isolamento. Ou D, os profissionais de saúde da Espanha são aplaudidos por pessoas na janela. A alternativa correta é a letra C, né? Porque o assunto principal do texto é o fato de pai e filho usarem fantasias para levar o lixo para fora de casa durante o isolamento. Agora é a sua vez, né? Observa o anúncio abaixo. Ajudar tá no sangue. Salve até 4 vidas com o gesto doe sangue. Procure um hemocentro. 2. O assunto principal da campanha publicitária é: letra A, a baixa procura para a doação de sangue. B, a importância da doação de sangue. C, a quantidade de vidas salvas com a doação. Ou D, o estoque limitado de sangue nos hemocentros. Observa a charge abaixo. Floresta. 3. O assunto principal da charge é: letra A, ajuda do homem aos animais da floresta. B, o abandono de animais em rodovias. C, o impacto do aquecimento global. Ou D, o prejuízo do desmatamento à natureza. De acordo com essas charges aí, o que é que está correto? Por hoje é só, né? Até a nossa próxima aula. Um grande beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Turminha do 7º ano, como sempre eu faço, eu irei explicar página por página a atividade do livro, certo?
A primeira que vocês vão fazer é os textos em conversa, que está na página 164. O texto que vocês vão ter base, que o texto é o seguinte. Esse texto aqui sobre a adaptação, que fala até de Molière. Molière é identificado como o autor que deu feição à comédia moderna no que diz respeito aos seus assuntos, aos seus personagens e às suas tramas. Nada mais natural, portanto, que comediantes e diretores de comédia desejem montar uma das suas peças. Assim faria, como costuma dizer Mojordan, o nosso burguês, as pessoas de qualidade. No entanto, desde o início do projeto, seus autores foram formados pela suspeita de que, tornadas clássicos, as peças de Molière têm sido levadas como uma relevância que muitas vezes contaria o espírito com ele. As escrevia e representava. Na verdade, ninguém como ele foi ligado à arte do improviso na busca dos seus assuntos e na construção de seus personagens. Ninguém como ele viveu o sabor das circunstâncias na precariedade da busca da popularidade e do apoio volúvel do mecenato. Nada mais sedutor para um comediante do que alguém que viveu a comédia como combinação harmoniosa entre a paixão do entretenimento e a arte, a habilidade de ser engraçado. Nada mais atraente do que esse plagiário dos outros e de si, mesmo que procurava sempre que poderia servir ao público e que costumava dizer algo como: eu me sirvo onde me faz bem. A peça que apresentamos tenta se inspirar nesse que nós pensamos ser o espírito original de Molière. Vocês irão responder a 1 e a 2, que está na página 165. A primeira, relê a epígrafe, pequeno texto em destaque logo após o título. Letra A. Quem é o autor do trecho? B. Como deve ser entendido o comentário? C. Que relação você vê entre esse comentário e o prólogo do burguês ridículo? 2. Se reler o texto, observe a presença da expressão, no entanto, no início do segundo parágrafo, o que ela indica sobre o que será dito em relação ao que já foi apresentado no primeiro parágrafo. A próxima atividade está na página 166, que tem como tema mais da língua advérbios. Aí, para começar, vocês irão ler a tirinha com os personagens Lucy e Snoopy. Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito vago. Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. Sinto a sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. A primeira questão. O leitor contemporâneo percebe que a tirinha foi produzida há bastante tempo. Como você adaptaria para os dias atuais? Segundo Lucy, o texto de Snoopy é muito vago. Qual das palavras muito ou vago expressa um defeito no texto? Qual é a função da outra palavra? Terceira, a mensagem de Snoopy pode ser dividida em 3 partes. Primeira, querida namorada. Segunda, sinto sua falta. E terceira, de manhã, de tarde e de noite. Letra A, qual das partes do texto foi criticada por Lucy? B, a que parte Snoopy achou que ela se referia? Justifique sua resposta. Então, dessa página 166, vocês irão resolver a 1, a 2 e a 3. A e a B, né? A próxima atividade tem como tema os advérbios na prática, que está na página 169. Começa na página 169, que tem a lei um fragmento de texto sobre os celtas e os personagens do rei Arthur.
As tribos celtas foram as primeiras a utilizar o ferro e fazia isso muito bem. Foram encontrados magníficos caldeirões, joias, espadas, jarras e armaduras que os celtas forjariam, fundiram e decoraram há milhares de anos. Alguns estavam nos túmulos de seus príncipes e princesas. Os celtas deviam acreditar, portanto, que os seus nobres precisavam de riquezas e armas após a morte. Outras relíquias foram pescadas do fundo de lagos. Talvez eles considerassem sagrados estes lagos e oferecessem a eles seus melhores ornamentos. Pode ter sido por isso que Arthur obteve sua espada da Senhora do Lago. Ele estava apenas jogando uma delas de volta. Aí tem a letra A. Que vestígios históricos revelam um amplo uso do ferro pelos celtas? B. No trecho, e fazia isso muito bem, o advérbio muito intensifica o sentido de bem. Reescreva o trecho empregando um único advérbio que transmita a mesma ideia. Letra C. No trecho, os celtas deviam acreditar, portanto, que seus nobres precisavam de riqueza e armas após a morte. Apresenta-se uma informação que não é uma certeza. Reescreva-o usando um advérbio de dúvida e faça as adaptações necessárias. D. O fragmento lido indica que temos bom conhecimento sobre o passado dos celtas. Justifique. E. Observe os pronomes destacados no texto. Quais são seus referentes? F. O rei Arthur ficou conhecido pela façanha de retirar uma espada presa em uma pedra. O texto se refere a esse fato, justifique. Então, na página 169, vocês irão responder a questão 1, da letra A a F. E na página 171, vocês irão responder a terceira e a quarta questão. A terceira questão diz assim: veja a tirinha produzida pela ilustradora paranaense Cibele Santos. E eu não acreditei quando ela me disse que estava meio cansada. A letra A quem se refere o pronome ela? Como é possível identificar seu referente? B. Que recursos não verbais mostram a surpresa da mulher que fala e do homem ao lado dela? C. O que provoca essa surpresa? D. Como o advérbio meio se classifica? E. Que palavra esse advérbio modifica? Ele concorda com ela? Justifique sua resposta. F. Complete a fala empregando um advérbio de intensidade que contribui para expressar o estado real da personagem que dorme. G. Qual é o outro advérbio empregado na tira? Ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio? Quarta questão, leia esta piada. O pai estava muito concentrado assistindo ao seu programa predileto de televisão, favorito, quando o menininho que fazia o dever de casa se aventurou a perguntar-lhe uma coisa. Papai, disse ele, onde estão os Alpes suínos? Pergunte à sua mãe, respondeu o pai, ela é que guarda tudo. A letra A. Que advérbio interrogativo está presente no texto? B. Que tipo de informação esse advérbio solicita? C. A resposta do pai é coerente com o que o advérbio pede? Justifique. D. Que indícios no primeiro parágrafo do texto antecipam que o pai não estaria atento ao filho? Então, essa atividade da página que começa na 169, vocês irão responder a 1, e na página 173, a 3 e a 4. Até a próxima aula. Um grande beijo.